Bom, vamos fazer um exercício, é um exercício resolvido do Harden e discute exatamente essa questão da amplitude de pressão e amplitude de deslocamento, para a gente tentar relacionar uma coisa com a outra, né? Então, amplitude de pressão é até razoável entender, porque está relacionado com compressão, rarefação, é algo que a gente consegue enxergar. E nesse exemplo a gente vai buscar um entendimento dessa variação de pressão com uma variação de deslocamento em nível molecular. Isso é um exercício bem interessante, né? Então, ele comenta o seguinte: a amplitude máxima de pressão que o nosso ouvido consegue suportar, que está associado a sons muito altos, né? Então, com uma intensidade muito alta, né? Ela é da ordem então de 28 Pascal, tá? Então, ordem de 28 Pascal. Aqui ele comenta que a pressão, veja que a pressão do ar, né, é 10 a quinta, né? A gente tem a pressão atmosférica 10 a quinta. Então veja que aquilo que eu comentei na primeira parte, né, da aula, que 28 Pascal simplesmente uma variação muito pequena, ou seja, é uma perturbação, né? Então, na situação de maior variação de pressão que o nosso ouvido consegue detectar, ele é simplesmente uma pequena variação, né, uma pequena perturbação da pressão atmosférica, né? Então, ordem de grandeza de 28 para 10 a quinta é nada, né? 28 é nada, né? Isso é o máximo de variação de pressão que a gente consegue, variação de pressão relacionado às ondas sonoras que a gente consegue perceber, né? Então pergunta para esse caso, para a máxima pressão das ondas sonoras que a gente consegue perceber, que o nosso ouvido consegue detectar, né? Qual que é a amplitude de deslocamento SM correspondente, tá? E os dados são massa específica aqui do ar, né, que é 1,21 kg por metro cúbico. Vamos trabalhar com uma frequência, né, uma frequência fixa, que seria aqui 1000 Hz, e a velocidade do som que a gente vai trabalhar é 343 metros por segundo. Então vamos lá, vamos para as notas de aula. Então temos aqui as notas de aula. Coloquei os dados do problema aqui, então a variação de pressão, né, variação de pressão máxima que é 28 Pascal, para detecção desse som, né? A massa específica do ar, a velocidade do som e a frequência que a gente vai trabalhar é 1000 Hz, né? Então, só coloquei aqui Pascal é Newton por metro quadrado, né? Então, se eu tenho essa amplitude de pressão, né? Exatamente essa amplitude de pressão, essa amplitude molecular, né? Essa amplitude de deslocamento molecular, velocidade, massa específica vezes a frequência angular, certo? Então, essa amplitude molecular vai ser a variação de pressão máxima dividido pela velocidade, massa específica e frequência angular. Então, é um exercício de simplesmente substituir os valores, né, saber exatamente qual é a equação que eu quero trabalhar, qual é a formulinha que eu quero calcular, e substituir esses valores. Né? Então, vai dar aqui é 28 Pascal, 343, 1,21 e 2π vezes 1000 Hz. Tá? Então, frequência angular. Então, na hora que eu faço essa conta aqui, vai me dar então amplitude 1,1 vezes 10 a menos 5, ou 11 micrômetros, ou talvez para enxergar um pouquinho melhor, significa 0,01 milímetros. Né? Então, na situação de máxima variação de pressão que nosso ouvido consegue detectar, significa que as moléculas de ar, elas oscilam, né, com essa máxima amplitude, né? Máxima amplitude de 0,01 milímetros, né? Ou seja, é muito pouco, né? Muito pouco. E mesmo assim nosso ouvido consegue detectar com bastante precisão. Tá? Então esse é um exercício interessante para a gente ter uma ordem de grandeza do o quão sensível é o nosso ouvido. E assim, mais interessante ainda é quando a gente pensa qual que é o limiar de audibilidade. Né? Então, no caso 28 Pascal, é um som extremamente intenso, né? A gente seria o máximo que a gente consegue ouvir, ou seja, o limiar da dor, né? Agora, qual que seria o limiar de audibilidade? Ou seja, qual que é um valor de variação de pressão máxima que ainda assim o nosso ouvido consegue detectar. E esse valor, então, a gente conhece que é 2,8 vezes 10 a menos 5 Pascal. Tá? Veja que aqui o limiar da dor é 28 Pascal e aqui o limiar de audibilidade é 2,8 vezes 10 a menos 5 Pascal. Aí fazendo exatamente a mesma conta, né? Variação de pressão, eu quero saber exatamente o deslocamento, né? Máximo deslocamento molecular, variação de pressão, velocidade, massa específica e frequência, ainda a frequência angular 1000 Hz, né? Fazendo a conta aqui, eu tenho esse valor de 0,1 angstrom.
ou seja, o deslocamento molecular máximo é 0,1 angstrom, e mesmo assim o nosso ouvido consegue detectar. Para fazer uma comparação, né, do que significa 0,1 angstrom, o raio atômico do hidrogênio é 0,5, tá? O ouvido consegue detectar 0,1, 0,1. O raio atômico do hélio é 0,3, né, 0,3. E mesmo assim o nosso ouvido consegue detectar. Então veja que o nosso ouvido é um sensor, né, é um transdutor, né, absolutamente sensível. Absolutamente sensível. A gente consegue detectar então sons dessa ordem de grandeza, né, de 0,1 de variação, no caso de variação de um deslocamento molecular de 0,1 angstrom. Então esse exercício é interessante para a gente ter uma noção do quão sensível é nosso ouvido, né? Bom, é isso aí, pessoal.